Olá, gente, bom dia. Vamos então começar a falar sobre. Eu sou a tia Fabi, tenho promessas definitivas como comunidade de aliança, sou da Missão de Salvador e a gente vai partilhar um pouco sobre esse itinerário. Eu não vou me demorar muito, eu vou apresentar para vocês, tá certo? A logo do projeto, os nossos personagens e cada fase, tá certo? Então vamos lá. A logo do projeto Criança, tão esperada, né, essa daí. Vocês estão vendo que ele tem dois P's, um P sobreposto ao outro. Esse P, ele é de Príncipe da Paz. Essa coroa, ela é uma coroa que vai permear todo esse caminho, todo esse reino secreto, todo esse caminho da paz Kids, no sentido de reinar é servir. Então, esse é o objetivo, apresentar o príncipe da paz, mostrar o verdadeiro reino, que é o de servir. Então, essa aí é a nosso logo do projeto. Vamos entrar propriamente no caminho da paz Kids, né? Nesse itinerário, né, como caminho da paz Kids. Na obra Shalom, jovens e adultos percorrem o caminho da paz, que os leva do querigma à martiria. E para a criança, esse caminho é o reino secreto. Então, o reino secreto, ele é esse pano de fundo. Ele é um reino secreto, que é a linguagem da criança, né? Ele é o caminho da paz Kids. Só que de uma forma lúdica na linguagem deles. Eu não digo que a criança ela vai trilhar esse caminho da paz, ela vai entrar no reino secreto. Então isso empolga, né? É a linguagem da criança, é a forma como nós vimos que a criança vai ser atraída a viver esse caminho, né? Esse mapa, ele é o mapa do reino secreto. Esse mapa ele vai estar na sala, disponível para que as crianças, né, na sala do grupinho, para que as crianças vejam. A criança vai ter no kitzinho dela lá, quando ela vai levar para casa, esse mapa também. E esse mapa ele vai mostrar, você vê que aí tem um itineráriozinho, né? Esse itineráriozinho é o itinerário que a criança vai percorrer. Então, ele começa ali na casinha na árvore, que são para os pequenos, uma linguagem toda, imagina, toda criança tem um sonho de estar ali, né, entrar e conhecer uma casa na árvore. Depois ele já vem com uma barraca de acampamento, então a gente já vai evoluindo, já vai levando essa linguagem para os maiores, e depois ele tem aquele castelo, ele tem o reino secreto. É no reino secreto que as crianças encontram o maior de todos os tesouros, e o mapa para este tesouro é o caminho da paz. Então, esse é o mapa que vai guiar, que a criança vai se guiar, em que fase eu tô, né? A partir de cada formação ali, ele vai poder entender. Aí eu tô ainda na casa na árvore, eu tô naquela barraca de acampamento, ou já cheguei, já tô perto lá do reino, né? E é uma forma também da gente falar para a criança que nós podemos viver o reino dos céus ainda aqui na terra. Imagina se a gente for explicar para uma criança, falar sobre a igreja no céu, a militante e a padecente. Então, essa é a linguagem que nós encontramos para falar para eles, né? A igreja no céu, os santos, a militante, que somos nós e que vem através dos personagens, e o purgatório, que são aquelas padecentes, né? Então, todos, né, uma só igreja vivendo o próprio Cristo. Então, e a figura, a imagem para a criança, ela é interessante, porque a criança nessa fase, principalmente digamos assim, de 0 a 6 anos, que é a primeira fase, eles ainda não sabem ler, eles não escrevem. Então, é a linguagem para eles, a figura se comunica, e eles se comunicam também através da imagem e através das figuras. Bom, cada criança, de acordo com a faixa etária, é acompanhada por personagens que a ajudarão a descobrir, entrar e aventurar-se nesse reino secreto até tornar-se discípulo do príncipe ou príncipe da paz. Então, aí a gente tem uma turminha, essa primeira turminha, ela vai acompanhar as crianças de 0 até os 7 anos de idade. E esses dois personagens principais, que são Thomas e Anog,
tem características, não só eles, mas a Jaque, a Madi, tem característica daqueles primeiros da comunidade, né? Então, por que o nome de Thomas, né? A gente deu o apelido dele, vamos chamar muito de Tom, mas ele é o Thomas que vem de Tomé, a Nog de Nogueira. E esses personagens, né, por exemplo, o Thomas, ele é muito líder, ele é honesto, ele gosta muito de jogar videogame, ele gosta de fazer amizades. Então a gente buscou realmente características do Moisés, da Emi e desses primeiros, para desde cedo as crianças já irem tendo também referência, né? Eles trazem, essa turminha, ela vai acompanhar a criança por fases. E eles foram pensados. Você vê que esses personagens, eles são mais fofinhos. Depois, quando mostrar outro, vocês vão ver, eles vão acompanhando a criança. Esses primeiros, ele tem um sentido de acolher, né? De estar próximo. Esses personagens não foram criados aleatoriamente, foram pesquisados, a gente escutou psicólogos, a gente escutou as próprias crianças, e a maioria delas, depois, quando nós fomos apresentando, aprovou, foi uma aprovação de total, quase 100%, né? Nessa fase, a criança ela ainda não sabe nem ler, nem escrever, essas duas primeiras fases, tanto o tesouro quanto o reino secreto. Então, a questão da imagem, a criança se comunica através da imagem, a imagem fala com a criança, né? Então, a gente trouxe muita coisa através daí, inclusive uma linha de animais, que são os virtuosos, os de zoológicos e os virtuosos, né, de virtudes. Então, a criança gosta muito de animais nessa fase, e eles têm características e que vão agregar e ajudar a criança a ver e descobrir valores muito bacanas, né? Essa é a fase, essas são as duas primeiras fases. A partir daí, né, a gente tem então a próxima fase, Amigos do Reino, já são para crianças de 7 a 9 anos, né? Esses personagens, eles vão acompanhar a criança, continua a aventura, eles levam as crianças a viver uma nova aventura, né? No reino, vão continuar buscando o mesmo tesouro, o pano de fundo é o mesmo, só que a linguagem, ela fica mais enigmática, é uma linguagem já própria para a idade deles. São personagens que também nós buscamos características do Moisés, da Emi, só características também da idade deles, aquilo que hoje essas crianças já estão vivendo, né? E logo depois vem os Aventureiros do Reino, que são aqueles mesmos personagens amigos do reino, só que eles já cresceram um pouquinho mais. E as atividades, as coisas também vão mudando. Eles também cresceram, né? Então a gente tem. Uma coisa importante é que todos esses personagens já são registrados, todos esses personagens já são nossos, já são direitos, né, da comunidade. Isso é um passo muito importante, né? A gente está lançando algo que já é nosso, que nós já podemos colocar por aí, que já nos pertence, né? Graças a Deus. Então, assim, vamos voltar, né? Eles são já são esses personagens, os aventureiros, eles já é a cara da cidade. Tem personagens que vai ter Instagram, né, vai estar lá no Insta, tem personagem que vai ter blog. Então, esses personagens, eles não estão vivos, mas eles vão interagir com a criança, eles vão dar dicas, eles vão estar... por exemplo, a criança pesquisa como é bom ser amigo, vão estar dando dicas, valores, passando sempre valores para as crianças. E vão estar dentro de uma linguagem que eles adoram, que é a questão da internet, de uma forma mais saudável, de uma forma em que a própria criança se identifique, né, com o personagem. Então, e é uma fase que já é mais difícil de segurar a criança, né? Quem tem aí seus filhos nessa fase de 7, 8, de 7 até 12 anos, a gente já sabe que já é difícil. Então, o personagem, ele vem como um auxílio, olha, vamos continuar essa aventura. Quando chega ali 10, 11, 12 anos, vamos continuar. Então, ele
de 7 a 9 ele incentiva a tá, vamos juntos nessa aventura, e quando você chega de 9 a 12, vale a pena continuar essa aventura. E sem falar que para cada fase, eles vão ter, para cada fase, né, essas crianças vão ter, não são jogos, principalmente nessas duas últimas, né? Jogos de tabuleiro, a gente está preparando um material que vai acompanhar daquilo que eles realmente vivem. Tem um alfabeto, esse alfabeto que está aí é próprio para eles. Ele vem de enigma, então a gente pode falar sobre batismo, a gente pode falar sobre dons do Espírito, a gente nessa forma, nessa linguagem deles, bem enigmática. Então a linguagem para eles, ele vem com uma linguagem de aventura, no castelo do sentido de habitação, chave, a chave, né? Porque a chave para entrar nesse castelo é a oração, a bússola, a lâmpada, a carta com uma palavra de Deus, enigma, o enigma que está aí, o alfabeto, a flâmula, a questão de honra, né? A armadura do cristão, os mandamentos, regra de ouro, amizade. Então, a gente pode, com esses personagens, falar sobre tudo, evangelizar as crianças de uma forma que eles mesmos, com a linguagem deles, na forma como eles entendem. Então, essa é a nossa grande, eu acho que esse é um grande passo, é uma grande riqueza para nós como comunidade. Nós temos os nossos próprios personagens para evangelizar os nossos pequenos. Então, assim, essa pregação, na verdade, era para ter sido feita pela Savânia, mas nós enfrentamos muita dificuldade. Todos os vídeos do retiro de treinamento, eles foram perdidos, eles simplesmente desapareceram, e a Savânia tentou gravar mais 2 vezes esse vídeo. Infelizmente, não conseguimos editar. Nós tivemos mais problemas, foram mais batalhas. E se vocês perceberam, eu dei bom dia, mas aqui está quase amanhecendo. Eu precisei fazer esse vídeo de emergência porque a Priscila ia precisar para Fortaleza, e tem outras missões também que já estão fazendo treinamento. Então, eu vim aqui pessoalmente editar e partilhar um pouco com vocês sobre esses personagens, mas eu não pude entrar na riqueza de detalhes que a Savânia fez quando ela deu a pregação. Mas eu tentei de uma forma passar para vocês tudo aquilo que a gente pensou para as crianças, tudo aquilo que nós escutamos de Deus, que é mais importante, e tudo aquilo que nós conseguimos já fazer, tá certo? Então, Deus abençoe, e que esses personagens, eles possam nos ajudar e nos auxiliar a formar essa nova geração de santos. Shalom.